Estando na hora marcada, presentes todos os excelentíssimos embargadores que vão compor essa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Iniciando pelo PJE, na sessão de relatoria, doutor Sebastião, no 8º da pauta, nós teremos uma sustentação oral à distância do Foro de Divinópolis, onde falará o doutor Luiz Otávio Afonso Lamonier, pelo recorrente reclamante. 8 da pauta, doutor Sebastião. Pois não, senhor presidente. É o 10.171, não é isso? 59/2010. É esse? Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e recorrido de Maurício Afonso Lamonier. Pode sustentar. Com a palavra, o eminente desembargador relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta de voto para esse caso é conhecer dos recursos e estou propondo negar provimento de recurso do reclamante e dar provimento de recurso da reclamada para excluir o adicional de transferência, julgando improcedente todos os pedidos formulados na inicial. Essa proposta do eminente desembargador relator, o ilustre procurador fala pelo... O ilustre advogado está nos ouvindo? Sim, excelência. O senhor fala pela Emater? Não, pelo reclamante. Então o senhor tem a palavra, doutor. Excelência, bom dia a todos. Segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho. Bom, o caso aqui é o seguinte, trata de uma ação trabalhista que o trabalhador trabalhou aí durante 26 anos sem EPIs, trabalhou prestando assistência técnica aos agricultores, enfim, ao ar livre, sem qualquer equipamento de proteção individual, seja um chapéu, um óculos, um protetor solar. Eu juntei pesquisas científicas que comprovam aí que o não fornecimento de EPIs e a exposição ao sol prolongada ao tempo, ela gera, sim, uma probabilidade maior da pessoa adquirir o câncer de pele. De 1976 a 2002, ele trabalhou exposto ao sol. Abrindo um parênteses aqui, eu acho até que era o caso de uma intervenção até mesmo do Ministério Público do Trabalho, porque a empresa não fornece equipamentos de proteção individual para nenhum trabalhador. E se isso continuar, e se a empresa não for condenada, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, certo? Que para ela vai ser vantajoso. Bom, esse é o ponto que eu acho que deveria sim ser reconhecido. Culpa da empresa por negligência de não ter fornecido os EPIs necessários, ou até mesmo uma orientação sobre os malefícios do câncer de pele, porque eu juntei várias pesquisas científicas comprovando que se a pessoa conhece sobre o câncer, ele consegue evitar o câncer de pele e consegue uma probabilidade maior de cura do câncer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à reversão do pedido de demissão para rescisão indireta. Após o câncer de pele dele, ele ficou de 2002 a 2013 fazendo procedimentos de tratamento de saúde. Ele operou primeiro aqui nas costas e nas axilas, depois deu metástase e operou o fígado. E ele gastou uma vultosa quantia em dinheiro, que até hoje ele está passando aperto financeiro, porque o câncer, ele se prolonga no tempo, né? Por exemplo, agora em 2013, ele tirou um tumor aqui na cabeça, aqui, ó. Tá até a foto aí anexada aos autos. Enfim, passou por procedimentos cirúrgicos, consultas médicas. Eu juntei os comprovantes aí do plano de saúde dele, que ele gastou uma vultosa quantia em dinheiro. De vez em quando ele até precisa de ajuda de familiares para cobrir o orçamento. Enfim, ele voltou para a empresa em 2013.
Bom, de 1997 a 2002, ele trabalhou em São Sebastião do Oeste, a empresa não transferia ele. De 2013, quando ele voltou, pouco mais de um ano e 4 meses, a empresa transferiu ele 3 vezes. E olha só para você ver, ele voltou para a empresa, pediu para ser... Bom, primeiro ele foi transferido, de vez de ser para São Sebastião do Oeste, o seu antigo domicílio profissional, ele foi transferido para Santo Antônio do Monte, que de acordo com o Google, dá 1h30 de viagem de carro, 67 quilômetros. Sendo que a residência do profissional era em São Sebastião do Oeste, que gastava 32 minutos e 25 quilômetros, ou seja, uma distância bem menor. Até aí tudo bem, ele tinha voltado a trabalhar. E ele pedia para ser mandado próximo da residência da família dele. Quando pensa que não, ele é chamado no escritório. Não, beleza, a gente conseguiu a sua transferência, mas não é próximo da sua casa não. É para Santana do Riacho, a mais de 300 quilômetros da residência do autor. Isso demonstra, ao meu ver, com toda a humildade, que havia sim uma perseguição. Bom, aí ele foi transferido, ele mudou, fez a mudança toda, porque ele não sabia que ia ter problema no coração, e com um dia de serviço ele sofreu problemas no coração, teve que se passar por pontos de safena e mamária. Ao retornar, ele não foi mandado para Santana do Riacho, ele foi mandado para Piracema. E em Piracema, excelência, não tinha a menor possibilidade dele fazer qualquer tratamento de saúde, seja do coração, seja relacionado ao câncer. A cidade é muito pequena e com a zona rural extensa. Então ele chegou a pedir, olha, me manda para uma cidade maior e de preferência lá perto da minha casa, que é Divinópolis, que lá eu já faço meu tratamento do câncer, e em Belo Horizonte, que eu também faço tratamento lá, mas principalmente é em Divinópolis. Bom, a alegação deles não ter vaga, com todo respeito, para mim não tem embasamento. Por quê? Há uma carta do prefeito de Carmo do Cajuru dizendo, olha, traga o técnico para cá, que a gente está precisando de um técnico para cá. E Carmo do Cajuru, excelência, é 15 minutos de Divinópolis, ou seja, cairia como uma luva para ele. E para vocês terem uma ideia, a convenção coletiva de trabalho juntada pela reclamada fala que o município, que a prefeitura, exerce a determinante para o técnico ir para o local, porque o prefeito está mais próximo ali da realidade. Então ele pede a empresa e a empresa manda o técnico para lá. Isso tem em convenção. Enfim, excelência, as testemunhas são taxativas que ele trabalhava ao ar livre. Inclusive ele respeita todos os requisitos que a medicina fala para a pessoa adquirir o câncer, né? Mudando um pouco de assunto, mas só para englobar, que agora eu estou finalizando a minha fala. O não uso de protetor solar, negligência da empresa em não fornecer EPIs, negligência da empresa em não orientar o trabalhador sobre o risco da radiação solar, os longos períodos expostos à radiação solar, por 26 anos, o aumento da probabilidade de adquirir câncer de pele por trabalhador no campo. O serviço dele era no campo. A pele clara, excelência, e a idade acima dos 50 anos. Ele já estava acima dos 50 anos. E agora, para finalizar, eu gostaria de ter meu recurso julgado proferido, conhecido e proferido, e eu estou aqui para qualquer dúvida que a turma vier a ter para responder, para sanar. Pois não, doutor. Feita a sustentação oral, com a palavra o eminente desembargador relator. Senhor presidente, analisei com cuidado esse caso, compreendo a situação delicada do reclamante, me parece até que o advogado é irmão dele, pelo nome. Filha, excelência. Então, entendo a luta, o denodo, o empenho do advogado na busca do direito que ele está perseguindo.
Mas, naturalmente, eu tenho que fazer um julgamento técnico. Meu papel como juiz é fazer justiça analisando a situação do caso concreto. Então, centrando no ponto que ele colocou, esse reclamante foi acometido de câncer de pele e foi realizada a perícia. Só que a perícia mostrou que o câncer no dorso, uma região coberta normalmente. A própria testemunha, quando falava que não usava chapéu, mas usava boné. Mas, independente disso, o local onde o câncer desenvolveu demonstra que era uma vulnerabilidade do próprio reclamante e não pela sua exposição especificamente. O juiz ainda determinou uma segunda perícia e a nova perícia chegou à mesma conclusão. De modo que não há nexo causal entre a patologia e a exposição do reclamante. Se a empresa descumpre regra de segurança, é outra história. Pode gerar até uma investigação do Ministério Público ou de outra, ou requerer que passe a utilizar. Mas o que eu tenho que analisar aqui, se a patologia surgiu em razão de algum descumprimento normativo por parte da empresa, e as duas perícias especialistas disseram que não, e foram taxativos nesse sentido. Veio a questão da rescisão indireta. Hoje, até ouvi noticiar, lembrei desse caso que eu julgar hoje, porque o governo vai lançar uma medida provisória, um plano de demissão, PDV para funcionalismo público, né? E alguns, até por premência de momento, receber um salário e meio por ano trabalhado de indenização, pode até aderir, mas vai ficar descoberto direito, descoberto previdência. Parece que foi aqui o caso desse reclamante. Ele pediu demissão, não houve prova convincente, e mesmo nem que por ilação que tivesse uma perseguição do reclamante. Eu até transcrevo aqui no voto o depoimento do Kleber, testemunha indicada pelo reclamante, e o Kleber, indicado pelo próprio reclamante, menciona que a empresa só transfere empregado que precisa mudar de município, ou seja, é interesse do próprio empregado, que não tem conhecimento de reclamar ter negado transferência de empregado a pedido desde que existe vaga, que reclamado também transferia de ofício com necessidade de serviço. Eu analisei condenudo, sem naturalmente envolvimento, que reconheça e é natural que tenha um advogado pela causa, papel, mas analisando equidistante das emoções das partes, não vislumbrei nem mesmo o nexo causal e nem que tivesse algum vício de consentimento no pedido de rescisão do reclamante, por isso que eu estou confirmando a sentença nesse ponto. O outro aspecto que eu estou dando provimento é que ele confessou que não teve mudança de domicílio, por isso que eu entendo que não cabe nem mesmo o adicional de transferência. Por isso, senhor presidente, eu louvo o empenho do advogado, mas eu mantenho a minha proposta de voto. Eu sou o segundo votante e essa ação foi julgada em primeira instância pelo meritíssimo juiz Valmir Inácio Vieira, conhecido pelo seu cuidado. No caso, aí, Vossa Excelência mesmo ressaltou, foi requerida uma segunda perícia, ele concordou com a realização da segunda perícia para excluir qualquer dúvida, e o reclamante ainda teve a sorte do processo ser distribuído a Vossa Excelência, que é um especialista de renome nacional e até internacional nessa matéria de acidente do trabalho, doença profissional, doença ocupacional, e Vossa Excelência no voto aqui, como sempre, está muito bem explicitado. Ele teve uma ocorrência de câncer, mas não de tumor renal e hepático e renal, que não tinha relação com o trabalho dele na empresa, trabalho desenvolvido a céu aberto, de forma que eu também não vejo aqui condição de prover o recurso em qualquer desses pontos, a não ser aqueles que Vossa Excelência já manteve. Então, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, colho o voto, terceiro votante, doutor Rodrigo. De acordo também, Excelência. O Ministério Público pede a palavra. Pode ser depois do voto. Pode ser depois? Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Senhor presidente, pela ordem, no caso da menção ao Ministério Público, a orientação que a gente dá é que o interessado faça a denúncia no Ministério
Público, que lá tem ofício em Divinópolis, porque no segundo grau fica difícil de avaliar se é o caso ou não. Perfeito. Né? Então, se ele julgar conveniente, que ele pode fazer, está à disposição pela internet, telefone, pessoalmente. Muito obrigado. Solicitado esse ponto pelo Ministério Público, que está inteiramente à disposição do reclamante. Então, esse é o resultado, fica pronto. Pela ordem, excelência, será que eu posso falar? Perfeitamente, doutor. Se for rápido. Posso? Tá ok. É só uma coisa, olha só para você ver, ele mudou de domicílio para Santana do Riacho, aproximadamente 250 quilômetros de distância da casa do reclamante, gente, em Divinópolis. Como é que ele não vai mudar de domicílio? Esse ponto já foi julgado, onde o senhor requereu a adicional de transferência, já foi julgado, já foi examinado. Então, depois que Vossa Senhoria tiver conhecimento do voto, que é detalhado, qualquer coisa, cabe embargo de declaração, cabe recurso de revista, então o processo pode prosseguir da maneira que Vossa Senhoria achar melhor. Mas isso já foi julgado, então, por enquanto, nós estamos encerrando essa transmissão de Divinópolis. Próximo. Passando para a pauta de relatoria do Dr. Lucas, teremos uma sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, no 25 da pauta. Falará Dr. Leonardo da Cunha Barreto Pereira pela recorrente. Sessão Dr. Lucas, no 25. Estou preocupado já. 25 da pauta do Dr. Lucas. Recorrente Maria Auxiliadora Silva Prado, recorrido Caixa Econômica Federal e Fundação do FUNCEF. Doutor Rodrigo? Sim. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento para afastar a incompetência material decretada na origem, bem como a prescrição total, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos, como se entender de direito. Perdão. O ilustre procurador fala pela reclamante? Sim, pela reclamante. O senhor aguardava o pedido de voto divergente? Sim, aguardo. Pois não. O doutor Sebastião se deu por impedido, né? Doutor Rodrigo tem alguma divergência? Eu tenho uma divergência aqui, só é matéria de direito, incompetência da Justiça do Trabalho em razão da Previdência Privada, da FUNCEF e a prescrição 2006. Mas o doutor Rodrigo está acompanhando o relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do relator, vencido em parte o segundo votante nesses pontos, incompetência em relação às contribuições para a FUNCEF e prescrição. Então, prevalece integralmente o voto do relator e o resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Bom dia, excelentíssimos desembargadores. Primeiramente, eu gostaria de informar que eu protocolei ontem uma petição com memoriais que são o roteiro da sustentação oral. Pois é, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar na sustentação... O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, mas não estou visualizando. Pois é, o processo é o seguinte, o relator anunciou a sua proposta de voto, que era conhecer e dar provimento ao recurso. O recurso vai retornar à vara de origem, então já foi julgado por maioria, então prevaleceu esse voto. Então já está julgada o processo do senhor. Próximo? Já ganhou. Retornando à sessão do doutor Sebastião. Então, na sessão do doutor Sebastião agora. No 16 da pauta, falará doutor Edson Antônio Fiuza Gautier pela recorrida. 16 da pauta, doutor Sebastião. Doutor Rodrigo está impedido, não é isso? Então, impedimento do doutor Rodrigo, vota o doutor Lucas como terceiro votante. Doutor Sebastião, quando tiver condição, pode anunciar a sua proposta de voto, por favor. Senhor presidente, minha proposta é conhecer e negar provimento. Negar provimento. O ilustre procurador tem a palavra. Senhor presidente, se me perdoar aqui, é porque eu não tenho o número de pauta, sabe? É o processo 10.446, 11/2016, obrigado. Mali Metal Leve e Francisco Guilherme Paiva. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, esse tema está voltando à Igreja Colegiado
em que pese, em sessão anterior, tenha também Sua Excelência já julgado processo, esse egrégio colegiado, e negado provimento. Aqui o que se discute, senhor presidente, é com relação ao fornecimento a insalubridade, decorrente, segundo o perito, da falta de fornecimento de EPIs durante um certo tempo do contrato de trabalho. Mas aqui, o que sustenta a empresa, senhor presidente, egrégio colegiado, que aqui não há que se falar na ausência de fornecimento de equipamentos apenas em parte do seu contrato de trabalho. A empresa disponibiliza os equipamentos de segurança, a empresa tem lá no seu meio, senhor presidente, equipamentos de proteção individual para todos os empregados. Quando o empregado entra, ele é orientado, se em caso de necessidade, poderia pedir novos equipamentos, e aqui entende que quem abandonou, evidentemente, em termos, o cuidado com sua saúde é o próprio empregado, porque é uma empresa que tem quase 2.000 ou 3.000 empregados, e ela disponibiliza todos os equipamentos de segurança. Assim sendo, espera-se, pois, pedindo vênia a Sua Excelência, o douto cuidadoso do desembargador relator, que seja provido o recurso do reclamante, porque apenas nesse período é que sustenta-se a sentença que não houve anotação da entrega efetiva nas suas fichas de entrega. Mas, realmente, senhor presidente, a empresa não deixa de fazê-lo. O empregado pode espontaneamente procurar a substituição, procurar os equipamentos, não há nenhum impedimento. Então, espera-se, pois, pedindo vênia, que se dê provimento ao seu recurso. Uma vez que a tese já sustentada aqui da empresa, de que não há na lei ou em NR nenhum dispositivo que determina ou que mostre, a não ser o entendimento do senhor perito, o tempo de validade dos EPIs. Mas essa tese aqui da empresa aqui nesse colegiado também já não teve sucesso. Então, espera-se, pois, que seja provido o recurso da empresa. É o que se espera, senhor presidente. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, na linha de entendimento já fixada na sessão passada, aqui o perito indicou períodos de não cobertura dos EPIs, EPI de plug. Aliás, a empresa nem enfatizou no recurso, contrariando esse período de falta de cobertura dos EPIs de plug. A matéria é já repetitiva e eu mantenho a sentença e o laudo e nego provimento. Eu sou o segundo votante, também estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Lucas, terceiro votante. Também de acordo. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator, o resultado fica proclamado. Próximo. Ainda na sessão do doutor Sebastião, o doutor Edson falará também no 23 da pauta. 23 da pauta. Falará pela recorrente reclamada. O recorrente Elton Tobias da Silva e recorrente metal... são também recorrentes metal leve, isso. No processo 10.588.15, doutor. Esse acertei. Certo. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, aqui eu estou propondo dar provimento parcial ao recurso do reclamante para majorar a condenação das horas initina e deferida, de modo que seja apurado total de 59 minutos por dia elaborado, a tal título mantidos os reflexos. Majorar também a condenação dos minutos residuais relativo ao tempo de espera no desembarque e embarque em relação ao transporte fornecido pela reclamada, deferido na sentença, de modo que seja apurado como extra o total de 16 minutos residuais por dia elaborado. Conheço o recurso reclamado e estou propondo negar provimento. Pronto. Essa proposta do eminente relator tem a palavra o ilustre procurador. Senhor presidente, aqui o que se discute é o artigo 58 da CLT, súmula 90. O que sustenta a empresa, senhor presidente? Que a empresa não tem como ser debitada pela ausência de transporte no horário de saída do segundo turno do reclamante. Porque o reclamante trabalha num determinado horário. A saída, ou às vezes o início das jornadas dos empregados, não coincidem esses horários com a passagem dos ônibus de transporte público. Então, o que defende a empresa? Que a empresa não pode ser responsabilizada pela
ausência de compatibilidade de horário de saída e de passagem de ônibus. O tema da discussão é esse. Então, espera-se, pois, senhor presidente, pedindo vênia a sua excelência o doutor relator, mesmo porque, quando foi interrogado o reclamante, se nos permite, diz o reclamante que no período imprescrito de 16/5 de 2011 a 16/11/2015, trabalhou na Ré no segundo turno, das 14h24 às 22h42, morando no município de Brasópolis, que ainda que houvesse compatibilidade horária entre transporte público e seu horário de início de trabalho, preferia utilizar o ônibus disponibilizado pela empresa. Agora, se não havia o acerto do horário, transporte regular, transporte municipal com a saída do empregado, a empresa, com a devida vênia, não pode ser responsabilidade. Mesmo porque, numa grande cidade como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, nós esperamos, quem anda de ônibus, às vezes 40, 50, 1 hora no ponto de ônibus, para que o ônibus passe e nos leve. Lá acontece a mesma coisa. Os ônibus não estão à disposição dos empregados, da empresa, dentro daqueles horários. É o transporte público regular, que horários são, evidentemente, elaborados pelo poder público. Então, espera-se, pois, que se proveja o recurso da empresa e ao recurso do autor que seja desprovido. Eminente relator. Senhor presidente, aproveitando a leal sustentação do advogado, eu estou aplicando a súmula 90, porque aqui a súmula de 90 diz o seguinte: a incompatibilidade entre o horário de início e término é circunstância que gera o direito. Por que é incompatível? Porque tinha que esperar 1h37. Se fosse, como ele deu o exemplo, 30, 40 minutos, ok. Mas aqui era 1h37. Então, aplicando o item 2 da súmula 90, eu mantenho a proposta de voto. Pois não. Eu sou o segundo votante. Nesse ponto, eu peço vênia a Vossa Excelência. Eu estou divergindo aqui. No recurso da reclamante, estou acompanhando Vossa Excelência integralmente. No recurso do reclamante, em relação às horas em itinerário, eu mantinha a respeitável sentença. Eu não aumentava o tempo, porque eu estou entendendo que o juiz conhece os fatos, porque ele julga todo o processo todo dia. Eu não aumentava o tempo de horas em itinerário. E o tempo de espera, eu também não aumentava. Porque, no caso aqui, eu entendo que o meritíssimo juiz está mais rente aos fatos. Essa é a minha divergência. No impedimento do doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, vota o eminente desembargador Lucas Vanucci. Senhor presidente, eu também peço vênia para acompanhar a divergência em relação ao recurso do reclamante. Apesar do levantamento minucioso feito pelo relator, eu ainda fiquei em dúvida se esse caso seria de incompatibilidade ou insuficiência. Mas chegando à conclusão que seria mais para insuficiência essa espera, especificamente em relação a um horário só. O que o transporte fornecido pela empresa superaria esse problema do reclamante, que não teria que aguardar esse tempo mais elastecido para pegar a condução. Então, eu peço vênia para acompanhar a divergência em relação ao recurso do reclamante. Então, nós estamos negando provimento ao recurso do reclamante, não é isso? Ambos os recursos. Isso. Então, o resultado fica proclamado por maioria, é negar provimento a ambos os recursos, vencido em parte o eminente desembargador relator no recurso do reclamante. Então, quando for esperar até 1h40, a gente não considera incompatível? Não, eu tenho que orientar o gabinete. Até 1h40 é válido esperar. Nesse caso aqui, eu achei que era apenas um horário. Pois é, eu só deferi neste horário. Então, para a gente fixar entendimento, esperando até quanto? 2 horas, 3 horas, meia hora, 1 hora? Aqui 1h37. Porque o gabinete tem que orientar. Você, olha, é incompatível ou é insuficiente? Então, a partir de quando deixa de ser insuficiente, eu separei os horários. Fixei neste horário, é 1h37, então é incompatível, porque é a súmula. Nos outros é insuficiente, acompanhei o juiz. Se 1h37 for compatível, eu vou passar a adequar os votos nesse sentido. Eu acho, nesse caso, doutor Sebastião, nós não podemos fixar um critério assim... Mas eu tenho que ter orientação no gabinete. Não, eu digo assim, um critério para cada... Um critério só para cada caso, porque aqui depende de cada caso que nós julgamos. Isso é hora itinerária e tempo de espera da condição em cada caso. O meritíssimo juiz lá, nesse caso, conhece isso, porque nós mesmos temos julgado... Sim, mas eu peguei o laudo é detalhado, fixou minutos e detalhes. Então, para fixar dessa forma... É que eu fico meio, na hora de fazer o voto, aplico a súmula ou não, é incompatível ou insuficiente. Então, eu queria ter uma definição a partir de quando o insuficiente vira incompatível. Então, hoje já fixou que 1h37 não é. No meu entendimento, incompatível é quando o horário é depois. Aí não tinha como ele usar esse transporte.
Mas, nesse caso aqui, o transporte público passava antes do horário de trabalho. Então, era possível ele chegar ao trabalho usando esse transporte público. Realmente, nesse único horário, ele tinha que aguardar 1h37. Nos outros horários, porque ele trabalhava em revezamento semanal. Os outros horários era sumido. Então, eu também acompanho a presidência entendendo que é difícil, de antemão, precisar o que é incompatível, o que é insuficiente, que é a interpretação do inciso 2 da súmula 90. Cada caso, eu acho que levantando o caso, ficaria mais fácil. Eu só quero orientar para os seguintes, porque a turma está passando por um revertério de entendimento, eu só quero adaptar para os seguintes para eu fazer uma adequação, porque senão eu faço o voto, tenho que refazer. Eu passei essa semana mexendo com vários votos, é só para eu ter uma diretriz. Mas eu entendi, então, 1h30, até 1h40 considera-se que é insuficiência, que não é incompatível. Esse trabalho que Vossa Excelência tem, eu também vivo tendo ele, sabe? Então, quando eu saio da sessão aqui, eu levo o dia inteiro, às vezes o outro dia seguinte para adaptar, quando eu fico vencido. Então, de forma que Vossa Excelência tem companhia dos outros também. Então, o resultado ficou proclamado. O doutor Sebastião vai adaptar só o voto do reclamante, da reclamadora unanimidade, e esse é o resultado que fica proclamado. O próximo. Senhor presidente, se me permite, Perfeitamente. eu tenho mais 2 votos, parece, da relatoria, Sua Excelência, o doutor Rodrigo. Eles seriam retirados de pauta? Um momentinho, doutor, já tem alguma anotação? Doutor Rodrigo, Seria o da doutora Maristela. Eu já tinha feito o voto para a pauta quando veio a procuração dos advogados do escritório lá nos meus uma suspeição superveniente, impedimento superveniente. Quais os processos? São esses 25 e 20 da pauta. Então, vamos pegar aqui, a gente já... Um minutinho só, doutora. Obrigado pela gentileza, presidente. É por motivo superveniente, exatamente. Então, é o 25 da pauta do doutor Rodrigo, não é isso? 25. O 20 e o 25. Faz o pregão rapidamente dos dois, só para a gente... Passando para a pauta de relatoria, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. No 20 da pauta, falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela recorrida. Bom, fala só o número dele para o doutor Edson saber, porque nós vamos... 78397-2016. Isso. E o 25? É o 11.063-68-2016. Em ambos, a Mali Metal Leve S.A. é a recorrente. Doutor Rodrigo deu... Eu lancei meu impedimento. Lançou impedimento. Então, esses processos ficam retirados de pauta, né? Retirados de pauta. E o ilustre procurador, quando forem novamente reincluídos, Vossa Senhoria será intimado. Então, os dois processos ficam retirados de pauta pelo impedimento do doutor Rodrigo. Retirado de pauta. Bom dia, obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela gentileza também. Bom dia, doutor. Sempre às horas. Próximo. Ainda na pauta de relatoria do doutor Rodrigo, um processo adiado, o advogado está presente para assistir no 39 da pauta do doutor Rodrigo. Processo adiado. Então, sustentação oral. Isso. 39 da pauta do doutor Rodrigo. Já houve sustentação oral. Faz o pregão rapidamente, o número e as partes. 39 da pauta. Está presente para assistir o doutor Ricardo de Oliveira de Souza, o processo 11.421.35.2015, 503007, recorrente CIV Elabras, Comércio e Prestação de Serviço, recorrida Juliana Paulino da Silva Rodrigues. Doutor Rodrigo já tinha anunciado a proposta de voto? Já tinha, senhor. Já tinha anunciado. Doutor Lucas pediu vista. Então, o doutor Rodrigo já anunciou a proposta de voto, que é conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada no ID 5491E9B e no mérito negar-lhe provimento. Não é isso, doutor Rodrigo? Com a palavra, o eminente desembargador Lucas, que é o segundo votante. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Então, o doutor Lucas acompanha. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geral. Acompanho. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Retornando para a pauta de relatoria do doutor Sebastião, 36 da pauta, falará a doutora Abel Chaves Júnior, pelo recorrido. Doutor Sebastião, processo número 36. Recorrente Imaculada da Conceição Alves Silva e recorrido Luiz Ayrton de Carvalho.
O eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, nesse caso aqui, o recurso é da reclamante. Eu não estou conhecendo do recurso a minha proposta, que, por ser intempestivo, foi apresentado além do prazo recursal. Minha proposta inicial é não conhecer. Então, o eminente relator não conhece do recurso. O ilustre procurador fala pela reclamante? É pelo reclamado, excelência. Pelo reclamante. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Isso, aguardo. Eu sou o segundo votante, estou de acordo com o relator. Terceiro votante, doutor Rodrigo, no 36, doutor. Estou de acordo, excelência. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Obrigado. Próximo. Bom dia. Bom dia. Agora, passando para a pauta de relatoria do doutor Lucas. No 23 da pauta, falarão doutor Miguel Ângelo Liotti Rafael, pelo recorrente reclamante, e doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves, pelo recorrente reclamado. Pauta do doutor Lucas, o número é? 23. 23 da pauta. Bruno Lamis, advogados associados, e Fernanda Arantes Correia, recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta, eu conheço dos recursos, no mérito do provimento parcial aos recursos interpostos por ambas as partes para excluir do julgado a condenação ao pagamento da multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Mantém o valor da condenação ainda compatível. Com a palavra, o ilustre procurador. O senhor fala pela reclamante? Pela reclamante. Tem a palavra, doutor. Doutor desembargador presidente dessa egregia turma, no qual eu peço autorização para saudar todos os demais componentes da mesa. Ficou claro que, quanto à relação de emprego, está definida a relação de emprego, em função das circunstâncias, com todo respeito, das circunstâncias do despedimento e do tratamento durante todo o procedimento, com todo respeito, as vendas necessárias ao negativa da aplicação da multa, tem por entendimento que seria realmente devida nesse sentido. O voto do eminente relator não deveria seguir, nada obstante o brilho quanto à decisão dos demais tópicos do julgamento. No mais, eu peço aos demais integrantes da turma, com exceção do recurso da obreira, eu peço que o voto seja acompanhado. Bueno, tem uma outra inscrição nesse mesmo processo, tem? Então, com a palavra, o ilustre procurador do reclamado. Bom dia, ínclitos julgadores, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores de justiça que com tanto carinho nos assistem aqui diariamente, advogadas e advogados, colegas aqui presentes. Eu inicio a minha fala, após os cumprimentos, por apresentar minhas escusas ao excelentíssimo advogado que aqui me antecedeu e dizer a ele que, na exposição dos meus argumentos, talvez aqui na porfia das argumentações, nós possamos nos discordar, e eu talvez possa ser um pouco enfático, mas isso decorre do exercício da advocacia, o que não faz faltar a cordialidade, a amizade, o respeito ao trabalho de Vossa Excelência. Excelência Sai Guarabira, numa de suas músicas, chamada Verdades e Mentiras, ele diz o seguinte: responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida.
por que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Por que na hora da grande verdade, às vezes o povo se engana e se esquece? Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe? Qual deles mais desce? Eu iniciei com essa música, Excelências, porque no entendimento dessa banca de defesa, a reclamante se vale de mentiras para poder auferir dessa justiça resultados positivos, aproveitando-se do caráter realmente protetivo da Justiça do Trabalho. Então, eu passo aqui a exposição dos argumentos. Estamos, obviamente, resignados com a sentença trazida do juiz Acor e passamos, portanto, a dizer por quê, com todo o respeito. Eu destaco também, Excelências, que pela minha militância na advocacia, esse julgamento me traz um paradoxo de sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de chateação por ter que militar contra uma advogada. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, fico coberto de júbilo por defender um advogado. E, paradoxalmente ainda, eu digo que humildemente me envaideço por lograr, nesse caso, respeitosamente a opiniões diversas, atuando em favor daquilo que eu acredito e daquilo que eu acho que é verdade. Bom, a testemunha era suspeita, Excelências. A testemunha que consubstanciou a sentença era notadamente suspeita. Bom, se não vejamos, ela procedeu ao convite de casamento a pouquíssimos colegas de trabalho. E a reclamante era uma delas. Isso declarado pela própria reclamante e pela própria testemunha. Existe um sentimento de envolvimento emocional da testemunha com a reclamante. Quando ela diz que, ao ser representada na OAB pelo Dr. Bruno, a reclamante, ela declara assim: estou revoltada. Quem ele acha que ele é? Que ele é dono do mundo? Ora, isso é um sentimento de envolvimento por algo que o advogado fez em face da reclamante. E, por fim, emprestar seu token para que a reclamante ingressasse com uma ação em favor de sua própria mãe. Ora, Excelências, eu não empresto meu token muitas vezes nem para o meu sócio, porque ali contém minha assinatura, meus dados pessoais, e com ele, a partir dele, alguém pode falar por mim. Nesse sentido, eu acho que eu só emprestaria o token a alguém que eu tivesse grande intimidade. Eu vou falar agora, Excelências, dos depósitos que foram considerados para, na sentença, que fossem acostados os detalhes sobre a remuneração. A juíza de primeira instância considera que todos os depósitos constantes dos extratos juntados pela reclamante formam o cômputo da sua remuneração. Excelências, durante o contrato de associação, essa reclamante recebeu vários depósitos de outros escritórios. Vários, isso está no nosso recurso, print da tela dos extratos. Concomitante ao contrato de associação, o que denota a sua autonomia de atuação por atuar pelo escritório que era associada e por atuar com outros escritórios. Ademais, o cômputo de Sua Excelência, o juiz de primeira instância, ao considerar todos os depósitos, é em verdade, uma vez que todos os depósitos não vêm do Dr. Bruno. Ela pode ter recebido uma série de outros depósitos que foram computados como sua remuneração. Com relação à intimidade da testemunha, foi cerceada a essa defesa, o direito de defesa, quando perguntou à testemunha, e o juiz indeferiu a pergunta, se ela emprestaria seu token a qualquer advogado, dizendo que isso não tinha a ver com a lide. Ora, uma resposta de que sim ou que não
demonstraria ali sua intimidade, porque eu, particularmente, reitero, não emprestaria meu token a qualquer um. Excelências, essa própria justiça corre o risco aqui de, com mesmas partes, tomar decisões diferentes. E essa mesma justiça pode exarar uma contradição, uma vez que na 44ª vara, outrora, numa outra ação, que está anexa ao nosso recurso, essa reclamante fora condenada solidariamente com o Dr. Bruno por litigância de má-fé num processo que ela logrou erro na atuação como associada do Dr. Bruno. Ela fora considerada naquele processo como dona do escritório e, dessa forma, fora condenada solidariamente com o Dr. Bruno. Nesse sentido, corremos o risco aqui, se acatarmos o pedido de vínculo, de termos dessa mesma justiça duas decisões contraditórias, porque ela foi considerada no outro processo no qual a gente pediu conexão com relação a essa matéria, dona do escritório. Com relação a excelências, a distribuição do ônus da prova, entendemos que Sua Excelência, juiz de primeira instância, se equivocou, posto que considerou todas as declarações da reclamante e colocou para o reclamado o ônus da prova. Mas nesse caso, excelências, eu peço a permissão para contextualizar. Quando o reclamante alega que tem vínculo com o reclamado e o reclamado diz nunca tê-la visto, a prova é da reclamante. Quando a reclamante alega ter vínculo e o reclamado alega que conhece sim a reclamante, ainda que eventualmente a veja, a prova é dele sim. Mas nesse caso, ela diz que trabalhou, ele diz que ela de fato trabalhou nas dependências do escritório como associada, mas ela alega fraude num contrato de associação e não se desincumbe da prova de fraude que ela alega nesse contrato. Portanto, nesse caso, a distribuição do ônus foi totalmente equivocada, uma vez que ela tem que se desincumbir de provar que existe fraude no contrato de associação e que, portanto, geraria vínculo, e ela não se desincumbe disso. Assim como não se desincumbe de cumprir a determinação do juiz Acor de juntar os últimos 12 contra-cheques, como está na determinação de DF026D0E, onde a juíza determina que ela junte os 12 últimos contra-cheques, e ela não junta. Sabe por que ela não junta, excelência? Porque, concomitante aos recebíveis do escritório do Dr. Bruno, do qual ela era associada, ela recebe também de outros escritórios, o que denota a sua autonomia. Eu caminho para o final, excelências, ao dizer que toda a prova documental robusta que engrandece o processo de instrução fora desconsiderada, mas de forma contraditória, posto que a juíza manda no processo que a reclamante combata as provas documentais apresentadas, e ela não faz, assim como também não o fez ao apresentar os 12 últimos contra-cheques. Excelências, eu torno a dizer que as testemunhas declararam não conhecer registro de jornada, o que denota autonomia, não saber da existência de câmera, não saber quem negociava os honorários, não recordar quem arcava com as despesas e não apresentar atestado quando faltou. Isto tudo denota a autonomia da atuação enquanto associada. Excelência, nós juntamos ao processo uma série de recibos de pagamentos a outros advogados de comissões, porquanto associados autônomos que fazem jus ao recebimento de comissões. Comissões em importes de R$65 mil, R$18 mil, R$35 mil, e eu, humildemente, desafio o mercado da advocacia a apresentar um escritório que pague salários a quem tem vínculo desse valor, dessa importância vultuosa, nós que militamos no mercado diário da advocacia, conscientes de que não é fácil e que salários como esse, remunerações como essa, não são percebidas, a não ser via porcentagem, a não ser vias contratuais de associação que fazem com que recebamos a parte daquilo que o cliente, por contrato, nos deve. Doutor, por fim, excelência. Seu tempo terminou, o senhor podia completar, por favor? Eu vou concluir. As minhas impressões pessoais. Eu sou vizinho do Dr. Bruno,
As minhas salas são 6, 8 e 10, a dele é 11, 12, 13. O escritório dele é todo de vidro. E vocês podem dizer, ele é advogado do doutor Bruno. Mas não, uma simples apreciação do escritório nos faz perceber a rotina de trabalho daquele escritório. E, de fato, nós nos apercebemos que, no que pese o escritório funcionar de 8 às 17, há associados que ficam até mais tarde, há associados que chegam mais cedo, e há associados que a gente, às vezes, não os vê chegar e os vê sair mais tarde, ou que a gente passa na hora do almoço e eles já não estão lá mais, o que, na nossa opinião, denota certa autonomia e liberdade de escolha e discricionariedade. Bom dia, excelências, eu agradeço a oportunidade da exposição e agradeço, sobretudo, a lhaneza com a qual vossas excelências recebem a advocacia e receberam especificamente esse causídico no gabinete de vossas excelências para os despachos. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Eu registro que recebi memorial das duas partes, foram ao meu gabinete, memorial objetivo, muito bem escrito, da mesma forma que a sustentação oral aqui apresentada. Mas eu peço vênia para manter a minha proposta de voto da forma como foi apresentada. Eu não vejo qualquer contradição na sentença proferida neste caso, com outros casos envolvendo a reclamante, mesmo assim achando possível que exista essa contradição, que cada processo deve ser resolvido com as provas nele produzidas, né? Então, é até comum acontecer essas contradições entre protestos entre as mesmas partes, os mesmos empregados que trabalham na mesma empresa. Se num processo a prova leva num sentido, a decisão segue nesse sentido. Em outro processo, por questões processuais, pode levar a outro sentido. Não há contradição. A justiça é feita dessa forma. Então, nesse caso, eu peço vênia para ser bem objetivo, porque o processo é um processo muito grande, o voto também é muito grande, as questões foram profundamente debatidas pelas partes, a meu ver, bem enfrentadas pela sentença, e tentando ser mais objetivo e resumido, eu também entendi que o ônus da prova aqui, tendo em vista a alegação de um trabalho autônomo, sem existência de subordinação, era da parte reclamada, que dele não se desincumbiu a contento. A prova produzida, da mesma forma que ocorreu, como ressaltado na sentença, também me levou à conclusão que o que existia entre as partes era uma verdadeira relação de emprego, com subordinação, com pagamento de valores fixos e participação em processo, com exigência de cumprimento de horário, com substituição feitas possível, mas só por advogados do escritório. E, então, sopesando toda a enorme prova produzida nesse processo, para mim ficou evidente que havia uma relação de emprego entre as partes. Então, é nesse sentido que eu nego o provimento, como também nego em relação às alegações de suspeição. Entendi que é apenas um convite de casamento entre colegas, não demonstra uma amizade íntima, que se isso ocorresse, haveria amizade íntima da reclamante com o principal advogado do escritório, que também foi convidado para o casamento. O empréstimo do token que houve para ser apresentada uma ação em nome da reclamante no escritório do reclamado, também eu não vejo como configurá-lo, isso é uma prova de amizade íntima. Isso pode levar mais para um lado de um descuido profissional, no máximo. Então, nesse sentido, eu estou... o meu voto é acompanhando as conclusões da sentença. Segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, também recebi o memorial e a visita dos dois advogados. É um processo longo. Me surpreende que o prazo foi curto. Aqui me pareceu até que ocorreu a Divina Comédia de Dante em marcha ré, né? Primeiro foi o paraíso, por fim o purgatório, terminou no inferno, esse relacionamento dessas partes.
muito envolvimento emocional das partes, muitos documentos que o juiz chegou até a aplicar litigância de má-fé, mas, abstraindo de tudo isso, analisando tecnicamente, eu estou de acordo com o voto do relator. Já fui relator aqui na turma de uma ação civil pública, onde eu descrevi longamente, e o voto prevaleceu, a distinção entre sócio, associado e empregado em escritório de advocacia, que o Ministério Público tem feito um trabalho do Brasil afora sobre essa questão. E aqui, diante dos elementos indicados, até dos depoimentos, havendo, de certa forma, para um advogado, o horário, o salário fixo, ela não tem participação em resultados, a não ser do processo em si, mas no resultado geral do escritório, não. Diante disso, eu estou acompanhando o voto do eminente relator integralmente, inclusive com a exclusão das multas, não só de uma parte de ambas as partes, foi o deferimento. De acordo. Eu sou o terceiro votante, então Vossa Excelência também já não vai surpreender com o meu voto, porque naquela ocasião eu proferi o voto da mesma maneira. Eu sempre entendi que, no caso de advogado que assina um contrato de associação, a competência para analisar a validade desse contrato de associação é da Justiça Comum. Eu entendo que a Justiça do Trabalho deveria paralisar o processo, remeter essa parte para a Justiça Comum declarar se é válido ou não o contrato de associação. Porque eu entendo o seguinte, a advocacia é regida pela lei especial. Se lá está previsto um contrato de associação e um advogado que tem conhecimento de direito firma esse contrato de associação, data máxima vênia, eu acho que deixar de aplicar o princípio da boa-fé nos contratos, nesse caso, é contrariar a prova documental. Então, nesse caso, eu entendo que, primeiro, a Justiça do Trabalho não tem competência, do mesmo jeito que eu entendo em relação, quando se reconhece a relação de emprego com pessoas que são sócias. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que a competência para declarar a nulidade ou não desse contrato de associação é da Justiça Comum. Acho que deveria ser paralisado o processo, remetido à Justiça Comum, e, depois de decidir desse incidente, voltaria o processo para terminar, se fosse o caso. Mas, no caso aqui, eu entendo o seguinte, depois que o advogado assina um contrato de associação, na forma prevista na lei da OAB, o princípio da boa-fé nos contratos, no meu entendimento, impede que eu declare a nulidade. Se ela aceitou aquilo, se ela firmou esse contrato, sendo uma pessoa que conhece profundamente o direito, depois vai dizer que, eu assinei, mas não sou advogado, eu sou empregado. Data máxima vênia, peço vênia a Vossa Excelência, fico integralmente vencido, porque eu dava provimento para excluir a relação de emprego e todas as parcelas decorrentes. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante no recurso ambos os recursos. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutores. Próximo. Ainda na sessão de relatoria do doutor Lucas, no 30 da pauta, falará a doutora Isabel Alves da Silva pelo recorrente reclamante. 30 da pauta, doutor Lucas. Da pauta, doutor Lucas. Assinalado o impedimento do doutor Sebastião. É o processo 11.535.43/2016, recorrente Luiz Antônio Tenuta de Azevedo, recorrido Caixa Econômica Federal, ambos são recorrentes e recorridos. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Eu conheço dos recursos, no mérito do provimento ao recurso da reclamada, para excluir da condenação o pagamento da verba quebra de caixa e reflexo, julgando improcedente a ação, prejudicada a análise do recurso da reclamante, invertendo os ônus da sucumbência, custos do importe de R$1.000 pelo autor, que é beneficiário da justiça gratuita. A ilustre advogada fala pelo reclamante? Sim. Então, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Excelências, nesse caso, a discussão versa acerca da verba quebra de caixa, que é um adicional pago em razão de possíveis perdas no caixa. O reclamante exerceu a função de caixa até junho de 2014 e requer o pagamento dessa indenização da quebra de caixa por todo o período imprescrito. A reclamada alega que essa verba foi extinta e que ela não pode ser paga concomitantemente com a gratificação de função.
Contudo, as próprias normas da empresa juntadas aos autos contrariam a alegação da empresa. Isso porque, apesar de a RH 060 não prever o pagamento da verba quebra de caixa, conforme juntada aos autos, esse normativo é do ano de 2003, sendo certo que foi juntado aos autos um normativo posterior, RH 053, que é do ano de 2013. Esse normativo, em seus itens 8.2, 8.2.1 e 8.4, é claro, ele prevê como remuneração prevista para os exercentes da função de caixa, primeiro, gratificação de função, segundo, quebra de caixa. Ora, se a própria norma da empresa prevê o pagamento da verba data vênia, eu não consigo conceber porque a empresa não o faz e porque esse judiciário não a condena a fazê-lo. É bom esclarecer que essa RH não foi extinta, a RH 053, e sendo ela posterior à RH 060, quer dizer que a empresa alterou a RH anterior. Ademais, conforme consta nos autos, anualmente a empresa ela regulariza, anualmente, ela majora o valor da verba quebra de caixa. Ora, se essa verba foi extinta, por que haveria um normativo interno prevendo seu pagamento e por que haveria uma tabela anual de correção da verba? Data vênia, excelências, a verba é devida à reclamante pelo exercício da função de caixa, conforme os próprios normativos da empresa prevêem, e, nesses termos, requer a manutenção da sentença, pois esse foi o entendimento do juiz de origem. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu peço vênia para manter o voto como proposto, entendendo, na esteira de outros julgamentos dessa turma, que a regulamentação da Caixa prevê o pagamento desse adicional de quebra de caixa quando não previsto o pagamento da função gratificada. Pela regulamentação da Caixa, quando o cargo já, para o exercício da função desse cargo, já é previsto uma função gratificada, o regulamento é expresso em excluir essa verba de caixa. A verba de caixa são para os outros cargos que não têm a previsão da função gratificada. Então, essa turma, eu estou citando aqui os julgamentos 111.07, dígito 78, e os 111.122, dígito 35, são no mesmo sentido, então, pelo qual eu dou o provimento para excluir condenação dessa parcela. No impedimento, doutor Sebastião, eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência, porque já votei, inclusive, diversas vezes nesse mesmo sentido. Colho o voto terceiro votante, desembargador Rodrigo. De acordo, senhor. Então, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Bom dia. Próximo. Ainda na sessão de relatoria, doutor Lucas, no 27 da pauta, falará a doutora Alice Lopes Simões, pela recorrente Minas Máquinas S.A. 27 da pauta, doutor Lucas é o relator, e, quando for possível, por favor, anunciar sua proposta de voto. Estou conhecendo dos recursos, no mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar a observância das convenções coletivas juntadas com a defesa do início do período tão prescrito até 2014, com a adoção dos adicionais de hora extra e noturno ali previstos, para também deferir 1 hora extra diária quando a jornada do reclamante extrapolou 6 horas e 15 minutos extras diários, quando não houve extrapolação de horas, com os reflexos e parâmetros já definidos em sentença, e também deferir horas extras pela inobservância do intervalo interjornadas, em conformidade com os cartões de pontos apresentados, observando o disposto na OJ 355 do TST, com reflexos e parâmetros já definidos na origem.
e definir uma multa por convenção coletiva violada de 2011 a 2014. Eu estou elevando o valor arbitrado da condenação para R$40 mil, com custas no importe de R$800 pelas reclamadas. Essa proposta de voto do eminente relator, a ilustre procuradora fala pela reclamada? Isso. Tem a palavra, doutor. Bom dia, senhores desembargadores. Bom, eu vou abordar 2 pontos do recurso da reclamada que são pertinentes para a reforma. Primeiro, é sobre a jornada de trabalho do recorrido. O mesmo exercia suas atividades em uma jornada de 36 horas semanais e uma folga semanal. Veja que no depoimento pessoal, o reclamante confessa que registrava o ponto de acordo com o correto início da sua jornada. O reclamante conseguiu demonstrar a veracidade do controle de jornada, sendo compatível com a realidade laboral. Por sua vez, essa recorrente sempre efetuou corretamente o pagamento de todas as horas extras realizadas pelo reclamante. E, em contrapartida, o próprio autor não conseguiu apontar de forma quantitativa as horas extras realizadas e não quitadas pela empresa. Veja que o recorrido não apontou eventual inconsistência entre o ponto e os valores trazidos em seus recibos de pagamento. É correto alegar ainda que o recorrido sempre usufruiu o repouso semanal remunerado. Inclusive, coincidiu com o próprio domingo. O obreiro não conseguiu comprovar ainda a habitualidade do labor em dias consecutivos. Ora, o recorrido sempre gozou das folgas compensatórias previstas na própria convenção coletiva. Por fim, é importante destacar que a condenação em relação ao pagamento das horas extras com reflexo sobre o repouso semanal remunerado merece reforma. O recorrido sempre recebeu salários mensais e, assim, é impossível o deferimento de horas extras, consequentemente, pagamento levaria já ao reflexo do repouso semanal. Logo, a manutenção da condenação ao reflexo dessas horas extras em repouso semanal resultaria no bis in idem, o que é um enriquecimento ilícito à parte. Outro ponto que merece reforma em relação à sentença que proferiu o sobreaviso. O obreiro alegou que ficava à disposição da reclamada em plantão durante todos os finais de semana e feriados, podendo ser acionado por telefone a qualquer momento com o intuito de atender uma demanda na empresa. Ora, primeiro ponto, cumpre ressaltar que o reclamante não era obrigado a ficar à disposição da rédea em sua casa com uma restrição de liberdade, impedindo que ele fizesse suas atividades sociais ou pessoais. Veja que o autor não conseguiu demonstrar que permanecia à disposição da empresa após o término da jornada. Ele não demonstrou em qualquer momento o impedimento da sua liberdade, da sua locomoção, de impedimento de fazer qualquer atividade em razão da empresa. Segundo ponto, analisando o depoimento das partes, observa-se que houve divergência onde não houve uma demonstração que havia esse sobreaviso e quando ele havia. O próprio juiz menciona que não é correto, não é nítido se o empregado trabalhava de sobreaviso apenas no final de semana alternado ou se atuava de sobreaviso um sábado sim, um domingo não e por aí. Ora, não houve uma precisão do convencimento dos depoimentos para que pudesse haver essa condenação. O terceiro ponto é que a testemunha do autor afirmou em seu depoimento que sempre havia revezamento de 4 auxiliares nos finais de semana na empresa. Ou seja, não tinha necessidade do empregado retornar ao posto de trabalho em caso de uma demanda urgente. O quarto ponto é que, para corroborar com a tese da recorrente, chama a atenção que a recente decisão proferida pela 6ª turma, ela afastou a aplicação do sobreaviso num processo envolvendo a própria reclamada, mencionando o seguinte, abre aspas, o regime de sobreaviso perfaz-se quando o empregado é obrigado a permanecer em plantão em sua residência ou um local designado, aguardando ordens da empresa, podendo ser inclusive chamado para retorno ao serviço no período de descanso, o que impossibilita dispor do próprio tempo de forma melhor lhe prover. Fecha aspas. Então, a recorrente reforça que inexistiu prova nos autos capaz de demonstrar que esse recorrido obteve uma restrição de liberdade, ou seja, que ficou aguardando ordens da empresa para ser chamado a qualquer momento, criando qualquer tipo de expectativa de voltar ao serviço. Portanto, a reclamada pugna pela decotação da condenação em razão a esses 2 pontos. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Como sustentado da tribuna, eu também entendi que os cartões de pontos
o cartão de ponto, apresentam horários variados de entrada e saída e devem ser considerados fidedignos. Em depoimento pessoal, o reclamante reconheceu que registrava corretamente a entrada e a saída. Então, a condenação que houve aqui nesse processo é baseada nos cartões de ponto apresentados. Entendi que o reclamante demonstrou a existência de diferenças de horas extras em seu favor, pelo cotejo entre os cartões de ponto e os recibos de pagamento, também apresentados pela reclamada. Foi observado também um acordo de compensação de jornada na apuração dessas horas extras. Esse exame dos cartões de ponto também revela que a folga semanal foi, por vezes, irregularmente gozada, tendo em vista o trabalho consecutivo por 7 dias, como exemplifica os cartões de pontos sobre os IDs de final 729 e 722. Então, eu entendi que, com base nessas provas, nos cartões de ponto apresentados e recibos salariais, é uma diferença de horas extras que deve ser apurada com base nesses documentos. Já em relação ao sobreaviso, a condenação está baseada na confissão pelo depoimento do preposto. Eu peço vênia para citar, o preposto se manifestou, abro aspas aqui, que o sobreaviso ocorria no final de semana de escala de trabalho, de modo que, se o autor estivesse escalado para trabalhar na parte da tarde, ficava de sobreaviso na parte da manhã. Que o sobreaviso do autor ocorria na parte da manhã, que o sobreaviso do autor ocorria em finais de semana alternados e feriados alternados, conforme escala, que a duração do sobreaviso era de, no máximo, 4 horas, já que depois entrava no turno, fecho aspas. Então, com base nesse depoimento, além de constar em alguns recibos salariais um pagamento por essas horas, sob a rubrica hora extra, hífen BIP, conforme consta, por exemplo, no recibo salarial do mês de dezembro de 2014, entendi que ficou bem claro e demonstrada a existência desse sobreaviso. Então, nesse sentido, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Embargador Sebastião, segundo votante. Senhor presidente, indo direto ao ponto, no primeiro ponto da questão das horas extras, nós estamos acolhendo os cartões. São as horas lançadas nos cartões, apurando pelos cartões. E no segundo ponto, o preposto confessou que havia sobreaviso. Então, acompanho integralmente o voto. Eu sou o terceiro votante, como Vossa Excelência disse, o eminente relator tinha realçado aqui esses pontos que ele respondeu à sustentação oral, exatamente isso. Além do preposto confessar, ainda tem a hora extra paga como BIP, consta dos contra-cheques. Então, eu estou inteiramente de acordo também com o relator e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o seu voto, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Próximo. Agora, passando para a pauta de relatoria do doutor Rodrigo. Rodrigo, 8h42. 7 da pauta, falará a doutor Evandro Braz de Araújo Júnior, pelo recorrente. 7 da pauta, doutor Rodrigo, processo 10.332/98/2016, recorrente Elcio Melo Cardoso e recorrido Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Só um minutinho, então. Está abrindo aqui. Senhor presidente, eu estou em conclusão, pedindo licença para ir diretamente em conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar que seja observada a prescrição trintenária no tocante aos reflexos do auxílio alimentação pago ao longo do Pacto Laboral no Fundo de Garantia. Essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, o eminente advogado. Excelência, se o senhor desembargador presidente agrega a turma, demais membros, posso falar no primeiro voto divergente, já que a proposta de voto tem isso acompanha os interesses da tribuna. É porque já tem divergência. Já tem divergência, né? Então, ok. Bem, se existe o senhor desembargador presidente, demais membros que acompanham, doutor presidente do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. Excelência, trata-se daquela ação pertinente à auxílio alimentação, reconhecimento como verba salarial. Foi reconhecida a verba auxílio alimentação como salarial em primeira instância, não houve nem sequer recurso da reclamada.
E o único recurso que seria do reclamante trata-se do tema referente à prescrição trintenária do FGTS, haja vista que foi acolhida a prescrição quinquenal em primeira instância. Data máxima havendo entendimento em primeira instância e rogo para que todos acompanhem o voto do eminente relator. Trata-se aqui da descrição clássica lá da súmula 362.2, né, item 2 do TST, amolda-se perfeitamente aqui a este caso. Né? Por quê? Porque trata-se aqui, né, de pedido autônomo, né, feito na linha E do item 16 desordial, né, e trata-se de verba que já era percebida, né, ou é percebida desde 1982, quando o reclamante foi admitido, né, até os dias atuais, né, o reclamante percebe, né, referida verba. Então, não se trata aqui de verba, né, reconhecida apenas judicialmente, não é o caso, né, com reflexos em FGTS, não é isso. Trata-se aqui de verba percebida desde 1982 pelo reclamante, né, verba a qual não houve o recolhimento do FGTS, e por isso se pede aqui para que seja feito esse recolhimento. Então, Excelência, seguindo, né, a jurisprudência pacífica lá do Colente TST, né, tendo sido, inclusive, citado aqui no acordo, nas razões do recursais, 2 acórdons recentes, né, do Colente TST, oriundos da subseção de dissídios individuais, né, ou seja, né, seria a pacificação máxima aí da jurisprudência, né, do Colente TST, culminando, claro, né, na própria súmula 362, item 2, né, em casos exatamente idênticos, né, ao presente, né, contra a mesma reclamada, inclusive, né, com o reconhecimento da prescrição trintenária nesses casos, Excelência. Então, peço para que seja acompanhado o voto do eminente relator, observando tanto a súmula 362, item 2 do Colente TST, quanto, né, os acórdons que foram colacionados nas razões recursais, é o que se espera. Justiça, Excelência. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, aqui a questão é única no recurso. Eu estou entendendo que a tribuna tem toda a razão, que é o seguinte: aqui a empresa Caixa Econômica, ela fornecia esse vale-refeição, vale-alimentação, né, esse auxílio, desculpa, melhor dizendo, o termo correto aqui, auxílio alimentação, ao longo do contrato de trabalho. Não é uma parcela que se está deferindo somente na sentença, não é uma parcela que está se dando a ele em razão de uma decisão judicial. Simplesmente essa decisão aqui é uma decisão declaratória de natureza salarial da parcela e, portanto, essa parcela tem que repercutir ou tem que deitar reflexos na verba fundo de garantia. Então, nesse sentido, eu entendo que não se aplica a súmula 206, porque a súmula 206 por exemplo, se eu fosse deferir ao reclamante horas extras, parcela que não foi paga ao longo do contrato, aí sim os reflexos no fundo de garantia tinha que seguir a parcela principal das horas extras. É o meu modesto modo de entender nesse caso. Bueno. Desembargador Lucas, o segundo votante. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator para divergir desse entendimento. Realmente, eu até confesso que eu tive muita dificuldade para fazer essa distinção entre parcela acessória ou se ela fosse a parcela principal e aplicar a prescrição em relação a isso. Mas, usando até o exemplo utilizado pelo relator da tribuna, um dos acordos do TST citados aqui no voto, no recurso ordinário, como sustentado pela tribuna, eu acho que eu teria que aplicar em relação ao FGTS a mesma conclusão que eu aplicaria em relação aos reflexos do auxílio alimentação nas outras parcelas. Então, por exemplo, em relação às férias ou em relação ao 13º, eu daria a prescrição do reflexo do auxílio alimentação, a prescrição quinquenal. Então, eu não vejo por que, em relação
ao reflexo do auxílio alimentação no FGTS, eu deveria dar a prescrição trintenária. Então, com todas as vênias, nesse sentido que eu estou divergindo para entender que a prescrição aí seria quinquenária também, e negando provimento. No impedimento do desembargador Sebastião, sou o terceiro votante, concordo inteiramente com Vossa Excelência pela seguinte razão, porque a súmula 206 veio justamente para isso. Ela, sobre as parcelas pagas, não existe prescrição do FGTS, mas sobre os reflexos dessa parcela não foram pagos. Tanto que a ação vindica os reflexos. Não era considerado salarial. Exatamente. Ela recebeu o auxílio, mas não recebeu os reflexos. Então, ela vem vindicar os reflexos. Em cima desses reflexos, isso incide a súmula 206, porque eles já estão prescritos. Então, também peço, venha, acompanhe o eminente relator e proclamo que, por maioria, vencido em parte o relator, a egrégia turma conheceu do recurso do reclamante e, no mérito, negou-lhe provimento. Esse é o resultado, fica proclamado. Eu acho que é a única matéria. Acho que a única matéria é doutor Lucas, então, fica como redator. Obrigado, excelência. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Ainda na pauta, doutor Rodrigo. No 35 da pauta, falará doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira pelo recorrente reclamante. 35 da pauta do doutor Rodrigo. Eva Logística, né? É um ROPS, né? Ação processada pelo Rio de Sumarista, 11.747.78/2016. O eminente relator, quando puder, pode anunciar a sua proposta de voto. Só um segundo, está abrindo ainda aqui. 35 na pauta? 35. Anderson Gomes de Assunção. Anderson Gomes, Michel, etc. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, estou negando-lhe provimento, estou mantendo a sentença nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT, e ainda acrescento os fundamentos que eu entendo que o adicional de periculosidade não é devido. Inclusive, cito aqui a jurisprudência do TST e a nossa súmula regional também, 59, no sentido de que motorista que acompanha o veículo não é o caso de periculosidade. Essa é a minha proposta de voto, senhor. São dois recursos? Parece que são dois recursos, não é isso? Está errado? Está errado. É só o reclamante. Então, Vossa Excelência está conhecendo e negando provimento do recurso do reclamante. O ilustre procurador fala pela reclamada? Eu não falo pelo reclamante. Agora, me suscitou uma dúvida aqui em relação à questão desse processo. Esse processo tem periculosidade? É exatamente isso, adicional de periculosidade, é o que consta do voto. Bom, na verdade é o seguinte, me passaram até a pasta errada, mas eu acho que mais ou menos eu conheço a matéria. A questão de abastecimento, do motorista que acompanhava o abastecimento, seria isso? Vossa Senhoria está sustentando pela Seva Logística. Não, eu estou sustentando pelo reclamante. É processo do interior que veio. Só que o reclamante Anderson Gomes de Assunção. Pois é. Mas, não, se for isso, não tem problema, não. 11.747, vê se é isso mesmo. 11.747. Não, errado aqui, mas tudo bem. É isso mesmo? Excelência, eu vou... Primeiramente, bom dia, dia. Senhor presidente, demais jogadores. Me parece que essa matéria é em relação à aplicação da súmula 364. O laudo pericial teria apurado que o reclamante fazia jus ao adicional de periculosidade e a sentença de primeiro grau entendeu que não, citando inclusive a súmula desse TRT. Me parece que essa é a matéria. O laudo pericial, ele cita duas ocasiões em que o reclamante adentrava em área de risco, salvo melhor juízo. Uma delas era quando quando ia realizar o abastecimento. O laudo fala que o reclamante permanecia dentro do veículo fazendo anotações de quilometragem. Mas, enfim, essa é aquela discussão da súmula. O fato é o seguinte, a primeira hipótese é que ele adentrava, no mínimo, ele adentrava em área de risco para deixar o caminhão e sair. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, salvo melhor juízo, quando o perito fala que para buscar o caminhão na garagem, ele teria que
adentrar também numa área de reservatório, numa área de combustível, que seria um armazenamento de 15 mil litros de óleo diesel. Seria uma outra ocasião, então, que ele entrava em área de risco para buscar o caminhão. Pois bem, a questão da súmula 364, em recente julgamento do TST, pena que eu não trouxe aqui, de um voto até do ministro mineiro, mas não egresso desse tribunal, Marcerico Vitral, quando ele julga um caso até da terceira região, e uma exposição de 15 minutos, 2 vezes por semana, que o nosso tribunal não deu a periculosidade, ele dá a periculosidade, inclusive ele cita vários acordos da SDI, dizendo que o simples ingresso, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos por dia seria suficiente para caracterizar a habitualidade e a intermitência. Então, com a devida vênia, a questão aqui não só do acompanhamento, ela é uma hipótese, mas também existia a hipótese também dele ingressar em área de risco para buscar o caminhão. E esse armazenamento, segundo consta do laudo pericial, salvo o melhor juízo, tem até figuras ilustrativas que mostram que esse armazenamento não era aterrado, ele era acima do solo. Por essas razões, até por esse ingresso diário, habitual, intermitente, e ainda que seja reduzido, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo essa questão aí da interpretação da súmula, então, eu entendo, o reclamante entende que ele faria jus ao adicional de periculosidade. Eu peço escusas aí pela questão aí do equívoco cometido por mim mesmo com relação à pasta. É isso. Bueno, o eminente relator. Não obstante a brilhante sustentação oral, vou pedir vindo para manter o meu posicionamento. Entendo que a matéria aqui, se ele buscava o caminhão, foi apurado realmente pelo perito que ele buscava esse caminhão. Mas data máxima vênia, ele gastava pouquíssimo, tempo reduzidíssimo para chegar a esse ponto de se considerar isso periculosidade. E aí incide, então, na hipótese do inciso, incide na hipótese da súmula 364 do TST. Por outro lado, a questão dele ficar durante o momento do abastecimento, ele ficar aguardando o abastecimento dentro da cabine do veículo, data máxima vênia, era um acompanhamento que ele ficava ali fazendo do abastecimento, incide em outra súmula, que é a súmula 59 desse regional. Data máxima vênia, peço vênia, então, para manter a minha proposta de voto. Vereador Lucas, o segundo votante. Eu também acompanho o relator, senhor presidente, entendendo que essa situação não é a prevista na norma, né? Esse risco é o risco qualquer, não só motorista, qualquer passageiro de qualquer veículo corre quando vai abastecer. A norma entendo que é específica para o trabalhador que faz o abastecimento. Não é frentista, não. Vereador Sebastião Geral, terceiro votante. Estou de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Bom dia, muito obrigado, bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na pauta de relatoria do doutor Rodrigo, falará a doutora Nádia Lúcia de Pinho Barroso de Abreu, pela recorrente reclamada, no 10 da pauta. 10 da pauta, doutor Rodrigo. Sindicato Trabalhador na Indústria de Extração de Ferro, Metais Básicos, Belo Horizonte, Nova Lima e Itabirito, Vale S.A., recorrentes e recorridos. Com a palavra, eminente relator, é o 10.442/78/2016, com a palavra, eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Um segundo, excelência, está abrindo aqui. Está lento. Aqui abriu. Litispendência, sindicatos trabalhadores, não é isso? Indústria de Ferro, Básicos, Belo Horizonte, Itabirito. Ação conjunta de ocorrência. Vamos lá. Pedindo licença para ir diretamente à conclusão, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e do recurso adesivo interposto pelo sindicato. No mérito, estou negando o provimento a ambos os recursos. É a minha proposta. O procurador fala pelo sindicato? Pela Vale, reclamada. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, que a questão aqui é simplória. O doutor juiz Acó, ele entendeu que devem ser pagos como os extras os minutos que antecedem e sucedem a jornada, que ultrapassam os 10 minutos. Então, eu só vim mesmo, a minha intenção é chamar a atenção para a existência de acordo coletivo
no qual é estabelecido que o tempo de 30 minutos que antecede e sucede não deve ser considerada como a disposição do empregador. É razão pela qual venho requerer, data máxima V, na proposta de voto do relator, a reforma da sentença. Eminente relator. Senhor presidente, data máxima vendo aqui, esses minutos residuais são até constantes nos cartões de ponto. Data máxima vendo, eu entendo correta a sentença, nesse caso, de deferir como horas extras, esses minutos residuais constantes no ponto, data vênia. E deferir eles quando eles extrapolam aquele limite legal de 5 minutos para mais ou 5 minutos para menos no horário da saída. Esses acordos coletivos da data máxima vênia, por enquanto, até a reforma trabalhista, eles ainda estão... até novembro. Até novembro, eles não podem ser acobertados pelo judiciário, porque eles ferem de morte aqui o artigo da CLT, estou até citando meu voto aqui, o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, que já traz essa adequação da matéria dos 5 minutos antes e os 5 minutos posteriores. Peço vênia para manter minha proposta de voto. Desembargador Lucas, segundo votante. Eu estou acompanhando a proposta do relator, mas estou entendendo aqui que parece que foi deferido só nos períodos em que não havia convenção, o acordo coletivo, né? O acordo coletivo, o juiz de primeira instância deu valor a ele. Né? Estou de acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Senhor presidente, aqui tem a súmula do 449, que ela diz que, a partir da vigência da lei do 10.243, que acrescentou o parágrafo 1º no 58 da CLT, não mais prevalece a cláusula de convenção que elastece o limite de 5 minutos. Então, é a súmula 449 do TST e eu não julgo contra a súmula. Estou de acordo. Então, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Senhor presidente, pela ordem. Bom, nesse processo, tem uma manifestação da doutora Luciana Marques Coutinho, desde o início acompanhou, em primeiro grau, e eu estou reiterando o pedido dela de ser intimada dessa decisão da igreja de turma. Perfeitamente. Que está no parecer de 30 de maio de 2016. Isso. A Secretaria providenciará a intimação do Ministério Público da decisão proferida nesse processo. Obrigado, senhor. Com a remessa do processo, porque, no caso do Ministério Público, com a remessa do processo. Isso. Remessa do processo eletrônico. Notebook de exato. O próximo? Ainda na pauta de relatoria, doutor Rodrigo, no 38, falará a doutora Camila de Oliveira Nunes, pela recorrida. 38 da pauta, doutor Rodrigo. Tentação tá, né? Tá. 38 é o 12.624/82. 38. 38, né? Só vou pegar aqui. 38. O 12.624/82 de 2014, Sindicato de Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público e recorridos centrais de abastecimento de Minas Gerais. Com a palavra, o eminente relator. Então, só um segundo, estou abrindo aqui. Quando abrir a tela, evidentemente. O meu aqui hoje está um pouco mais lento. Assim, fornecimento. Pedindo licença para ir diretamente à conclusão, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo sindicato no mérito, nego-lhe provimento. É a minha proposta de voto, senhor presidente. A ilustre procuradora fala pelo sindicato ou pela SEASA? Pelo SEASA. SEASA. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Doutor Lucas, o segundo votante. Doutor Sebastião, o terceiro. Também estou de acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Na pauta do doutor Rodrigo, no 8 da pauta, falará a doutora Roberta Rodrigues Nonato, pela recorrente reclamada. 8 da pauta, doutor Rodrigo. Só um segundo, senhor presidente. O processo 10.370/23/2017, recorrente Paulo Romeu Martins Filho,
recorrente e Eurofarma Laboratórios, recorrentes e 2 recursos. Com a palavra, o eminente relator. Um segundinho. Presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, eu estou... É longa, mas eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento ao recurso do reclamante para deferir as horas extras laboradas além da 8ª hora diária e além da 40ª hora semanal, de forma não cumulativa. Determinar a aplicação do divisor 200 na apuração das horas extras, mantidos os reflexos e adicional definidos na origem, além da jornada fixada. B. Acrescentar à condenação o pagamento de um domingo a cada 4 semanas em dobro, com reflexo em 13º salários, férias mais 1/3, repousos semanais remunerados, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%. Ao recurso ordinário manejado pela reclamada ou parcial provimento para determinar que, na atualização monetária das verbas deferidas, seja observado o índice da TR. Estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível e, para a finalidade do artigo 832, para a terceira da CLT, declara a natureza salarial das parcelas horas acrescidas da condenação, exceto os reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e em FGTS mais 40%. É a minha proposta de voto, senhor. Com a palavra, ilustre procuradora. Não, excelência, só para ouvir mesmo o voto do... A senhora vai ouvir isso apenas. O eminente relator quer acrescentar alguma coisa? Aqui, o recurso do reclamante, eu estou dando provimento, eu entendi que, de acordo com a jornada própria, fixada na própria inicial, dá para verificar que havia extrapolação da jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sem cumulação. E também, pela prova também que foi produzida nos autos, estou dando provimento ao recurso do reclamante também para a questão dos domingos trabalhados. Eu verifiquei também, em razão do serviço, ele tinha que trabalhar em alguns domingos, ele tinha que fazer aquele retorno para casa nos domingos, ou tinha que começar a trabalhar no domingo para chegar ao ponto de destino, para o local de trabalho na segunda-feira. E nesses Varginha, aqui, né, Varginha, Contagem e Barbacena. Então, semanalmente, às vezes, ele tinha que fazer, durante o trabalho na semana, às vezes, ele era obrigado a trabalhar no domingo, exatamente para fazer esse percurso aí, para chegar ao serviço na segunda-feira. E no recurso da reclamada, tem um pedido o reclamante também insiste num danos morais, eu estou entendendo que não é o caso, e data máxima vênia não é o caso. E estou mantendo, então, minha proposta de voto. Pois não. Desembargador Lucas Vanucci é o segundo votante, de acordo com o relator. Terceiro votante, desembargador Sebastião Presidente, Geraldo. eu tenho uma divergência aqui só no recurso da reclamante. Para a gente ir numa farmácia comprar um antibiótico, tem que levar receita e ela fica retida para fazer essa venda. Remédios controlados. Aqui a prova, inclusive a testemunha da empresa, falou que ela recomendava que provasse medicamentos, inclusive antibiótico. Vou ler um trecho de depoimento da testemunha da empresa. Atualmente não há experimentação. Em uma ocasião, houve experimentação com produto dissolvido em água para facilitar a explicação ao médico. Trabalho no laboratório, e o laboratório incentivava que os vendedores provassem medicamento, inclusive antibiótico, para facilitar a venda. Então, aí eu deferiria indenização, fico vencido, danos morais, nesse caso, que eu entendo que aí realmente viola um direito à própria integridade psicobiofísica do trabalhador de determinar ou incentivar que ele utilize antibiótico. Eu fico vencido. O relator mantém o voto? Com certeza. Aqui é o primeiro que não era obrigatório esse uso. Eu segui o raciocínio do juiz aqui, que achou que esse depoimento foi muito assim aleatório. Ele fala assim que uma vez só houve uma experimentação. Agora, um pessoal seria mais preparado, né? Para serem induzidos a tomar remédio. A testemunha da empresa fala, atualmente não há, mas já houve. Houve uma vez, ele fala. Atualmente não há. Houve uma vez. A testemunha da empresa, mas do reclamante fala que... até interessante aí, se às vezes ele já tivesse algum problema, né, de saúde, até já se ele tivesse gripe, ele já até ficava 15 dias imunizado. Vou te dar um presente, uma caixa de já ficava imunizado, ele já ficava imunizado 15 dias se ele tomasse aí. E não era obrigatório, tá vendo? Isso então, aí, se aconteceu, foi uma raridade. Os eminentes
desembargadores mantêm seu voto, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante quanto aos danos morais. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Então, se ninguém tiver nenhuma objeção, nós vamos fazer uma pequena pausa. Doutor Sebastião não protesta, não? Não. Protesta. Doutor Eduardo também não? Não, isso aconteceu com uma vez. Mais harmônico.